Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas antes disso, mando um abraço para a nossa professora intérprete de Libras, a professora Isabela. Forte abraço e obrigado, professora. E também a Ana Macário do Som. E a todos vocês, estudantes do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, nós podemos ver recursos linguísticos e semióticos. Que palavras são essas? Linguísticos e semióticos. Vamos conhecer e vamos adiante. Trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. A necessidade de comunicar-se, expressar-se, fez com que surgisse a linguagem humana. Através dela, o homem tem força para criar e recriar o mundo. Ellen Caiado. Então, essa relação, comunicar-se e expressar-se. E é isso aí. Então, hoje vamos conhecer os recursos linguísticos e semióticos. Vamos ver, mas antes disso, trago para vocês uma definição do que seria denotação e conotação. É importante lembrar, denotar o sentido real da palavra, conotar o sentido figurado. Gravem assim, denotar, D de dicionário, o sentido real, e conotar, C de conto, linguagem figurada. Quando eu digo a cruz é de madeira, denotação. Maria é a cruz da minha vida, conotação. E vamos adiante. Acompanhem na tela, como há na tela aqui, nós temos uma relação sobre denotação e conotação. Prestem bem atenção. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco. Denotação. Ele comeu bola na prova de matemática. Isso é conotação. Então, nós temos aqui a palavra bola em dois sentidos. Nós temos denotativo, o seu sentido real, e o conotativo, o seu sentido figurado. Vejam só, na primeira frase, o termo bola está empregado em seu sentido real, denotativo, que se refere ao objeto esférico do jogo. Já na segunda frase, a expressão comer bola está no sentido figurado ou conotativo. Significa cometer um erro. Então, denotar e conotar. Denotação e conotação. Vejam só aqui na tela ainda, nós temos linguagem e novas tecnologias. Essa relação com a semiótica que vamos conhecer. Com o conhecimento, o aumento das novas tecnologias, da internet, por exemplo, as ferramentas virtuais, o texto vem adquirindo cada vez mais configurações que transcendem as palavras e, acima de tudo, a modalidade escrita da linguagem. Olhando para mim agora, nós temos o seguinte, essa relação da linguagem verbal e a linguagem não verbal semiótica é justamente a junção de linguagens diferentes. Você tem um texto verbal e um texto não verbal. Aliás, uma parte verbal e a outra não verbal, juntas estão transmitindo uma ideia. E lembrar que a palavra texto vem de quê? Algo que se tece, tecido. Acompanhe na tela comigo. A noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais precisa. Grosso modo, pode ser entendido como uma manifestação linguística das ideias de um autor. Aí vejam os elementos verbais e os elementos não verbais. Então, texto não é só palavras, não é só letra. É por isso que há o texto verbal, esse que tem a letra, e o não verbal, que não há letra. E há o misto, que é a junção do verbal e do não verbal. Um texto é uma ocorrência linguística, escrita, falada ou escrita, certo? É importante conhecer isso aqui. E aqui eu tenho multimodalidade. O que é multimodalidade? Multimodalidade é justamente uma palavra que diz respeito à semiótica, que é essa relação de linguagens diferentes. Vocês que conhecem o mundo virtual, sabem que no mundo virtual os balões, o tamanho da letra, a cor, o desenho, as figuras que são colocadas, tudo isso comunica, tudo isso tem um papel de comunicação muito importante. E aqui ainda trago na tela a linguagem verbal e os seus recursos visuais.
até recursos audiovisuais no texto. Então vocês, mais uma vez repito, estudantes do 7º ano, que são conectados o dia todo, conhecem, sabem que a linguagem da internet, ela junta elementos não só da letra, da escrita, mas também elementos não verbais. Vejam só, acompanhem comigo, as práticas corriqueiras do dia a dia da sociedade contemporânea, o espaço concedido à linguagem ampliou-se consideravelmente. Ou seja, a gente não tem só a ideia de que texto é aquilo que é escrito. Também nós temos o verbal, o não verbal, ou o misto, como eu falei a vocês. Olha aí na tela, acompanhem comigo. Vejam só aqui, o elemento verbal e o elemento não verbal. Dengue pode matar. E há o desenho do mosquito. Veja aí os elementos verbais e não verbais. Também temos esse daqui. Vejam só, medidas simples salvam vidas. Justamente, olha aí, vai lembrar, lavar as mãos. A intencionalidade desse texto é justamente o quê? Lavar as mãos contra a Covid, por exemplo, e outras doenças, certo? Transmitidas pela mão suja. Então vejam só, o elemento verbal e o elemento não verbal. Que tal um desafio para você, estudante? Que tal estudar ou criar um elemento, um texto, aliás, um texto que junte palavras e desenho, a imagem, certo? É aqui, em outras palavras, prima-se não só pelo estudo daquilo que é dito pelo texto verbal, como também pelas estratégias textual e discursiva traçadas pelo autor. Ou seja, olhando para mim, em outras palavras, você tem que entender um pouco a intencionalidade do autor. Por que ele usou aquele elemento verbal? Por que ele usou aquele elemento não verbal? Qual a intenção dele na criação daquele texto? Olhem aí, veja só na tela, nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. E justamente a intencionalidade aí é justamente vender o quê? No caso, o artigo é uma toalha, esse rir ou chorar. Vejam só, as duas linguagens. Semiótica é isso, o elemento verbal, o elemento não verbal, essa junção na criação de um texto, na transmissão de uma ideia. E lembrado que eu falei a vocês, o mundo virtual, o mundo da mídia, o mundo da internet, ele é rico disso, da escrita, da imagem. Olhando para mim agora, também é importante que vocês saibam que os vários sentidos, a plurissignificação, os vários sentidos daquela palavra dentro de um texto, do texto, a intencionalidade, certo? Então vamos adiante. Olhem só na tela, acompanhem comigo. Mais uma vez, nós temos o elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam que nós temos o que aí? Veja, quem tem medo do mundo digital? Veja só aí o elemento, certo? A imagem aí, que é plugada, né? Ela faz justamente o que? Uma menção a uma cobra, aquele que tem medo. Então, justamente, é uma ficha de inscrição. A intencionalidade desse texto é justamente para você que tem medo da internet, do mundo virtual. Faça esse curso, você vai aprender, você vai deixar de ter medo do mundo virtual para ficar conectado ao mundo. Não é esse bicho de 7 cabeças. E aqui nós temos, olha aí, mais uma vez, a modalidade, a multimodalidade na poesia. Olhem só aí, justamente a menção, veja só a forma do infinito, veja de boca fechada, olhem só a arquitetura do texto, a intencionalidade do autor. Nesse caso, é um texto literário, são textos conotativos, linguagem figurada. E aqui, acompanhe nesse, eu gostaria que vocês olhassem bem para esse texto. Multimodalidade na campanha. Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Qual a intenção desse texto? É a preservação ambiental. A mão humana e um galho da árvore unidos, um precisando do outro. Então, é essa relação que nós chamamos dessa multimodalidade, essa semiose, a linguagem verbal, a não verbal, unidas, formando uma ideia. E aqui eu tenho outro, olha aí, mais uma vez, açúcar.
acharam o culpado. Olha aí o elemento não verbal, completando o elemento verbal. Veja um biscoito aí, acharam o culpado. É como se dissesse, acharam o culpado para várias doenças. Então é isso daqui que tem que se tomar cuidado, é entender a intenção do texto. E aqui nós temos o seguinte, vejam só, aqui a linguagem visual tem ganhado cada vez mais relevância no mundo atual. Nesse caso, nós temos aí a batatinha, certo? Chamando o refrigerante. Então, há uma relação entre os dois. E veja justamente que é o produto, a imagem, são duas imagens aí transmitindo uma ideia. E muitas vezes até o sistema, até a questão audiovisual transmite uma ideia importante. Olhem esse daqui. Veja só, sem açúcar. Nós temos uma imagem aí de um pirulito e as formigas estão desviando-se dele. Por quê? Provavelmente é um pirulito sem açúcar. Então você tem que analisar a questão da intencionalidade, como o próprio texto de sem açúcar. Então essa relação, você entender o que a imagem, certo? E o elemento verbal estão transmitindo, é a intencionalidade. Gostaria de olhassem para mim agora e refletissem a seguinte questão. Vejam só, lembrar que no publicitário, na propaganda, na campanha, certo? Qualquer gênero textual, lembre-se do seu receptor, daquele que, aliás, seu receptor preferencial, aquele a quem é dirigido o texto, destinado o texto em especial. Olhem esse texto que está no quadro, que está ali. Vejam só, nesse caso, na tela, nós temos aqui 3 sacos. Os 2 primeiros, certo? Fazem menção aos pulmões. O segundo, ao coração. Aí tem, pare de desperdiçar vida. Doe órgãos. Aí justamente, o que eu chamo a atenção desses textos é a analogia, ou seja, a comparação do elemento não verbal aos órgãos humanos. É importante conhecer isso. Olhe esse, muito forte, não é? A agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale, denuncie. Veja só, física e psicológica. De um lado, nós temos uma mulher agredida fisicamente. Do outro, uma mulher agredida psicologicamente. O fisicamente dá para perceber no rosto, certo? No machucado desta mulher. Então, essa relação do verbal e do não verbal, conhecendo bem, certo? Aí que nós temos um outro ponto. Eu gostaria que vocês analisassem bem. Olha aí, o que é que diz respeito esse texto que nós temos na tela? Olhem só. O mapa, nós temos aqui a América do Sul, certo? O papel, e de um lado está se esvaziando. O que é que nós podemos analisar aqui? Nesse ponto, nós podemos analisar o que? A preservação ambiental, certo? Cuidar das nossas reservas, a relação do papel. Veja que o papel é verde. Então aqui há muitos pontos. O papel é verde. Nós temos uma menção ao continente América do Sul, papel verde, que vai lembrar as matas. Então tudo isso, certo? Transmite uma ideia. Então é importante, mais uma vez, certo? A gente analisar essa relação do verbal, do não verbal, da intencionalidade. Também nós temos aqui o símbolo da preservação ambiental do urso panda, então que marca justamente essa preservação ambiental, o cuidado com o meio ambiente. O interessante é que não há a palavra aí, a frase preservação ambiental. Nós observamos pelos elementos não verbais. E aqui eu tenho exemplo da relação entre a linguagem verbal e a não verbal. Vejam só, aqui nós temos um texto de Carlos Drummond de Andrade, que fala justamente do consumo. Quando ele diz, em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo, ou de cartório, um nome estranho. Vejam só, estou na moda. Aí ele mostra justamente o texto que está falando do eu etiqueta. O homem,
certo? E as marcas, a moda. No segundo, nós temos o quê? Nós temos um texto denotativo. O primeiro foi conotativo, o segundo denotativo, que diz: o glamour destrói a autenticidade e a verdade do objeto real. É um texto que está falando justamente, um texto verbal no caso, falando justamente a questão do consumo, a questão do homem com as marcas. E aqui nós temos um terceiro, que é um texto imagem. Nós temos várias marcas aí formando um bebê cheio de marcas, está mostrando que um consumidor. Então, os três textos, dois verbais e um não verbal, um verbal denotativo, o outro conotativo, e nós temos a imagem, os três estão juntos, formando essa ideia, contra esse consumo exagerado do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É por isso que eu digo a vocês, a intencionalidade do texto, a intenção do texto. Olhem só na tela. Os três textos, embora pertencentes a gêneros diferentes, poema, jornalístico e charge, possuem entre si uma relação, uma temática, pois abordam o quê? O homem que está perdendo a sua personalidade ao consumo do mundo capitalista. E aqui, para fechar, nós temos aqui, olhem aí, esses dois textos, para nós finalizarmos aqui. Veja, nós temos um texto verbal e um texto misto, que há o elemento verbal e o não verbal, que estão transmitindo, e os dois textos se comunicam numa ideia social. Olhando para mim agora, vejam só, nós falamos um pouco na aula de hoje desses recursos linguísticos e semióticos. Linguístico tem a ver com o quê? Com a língua, certo? E o semiótico é essa junção do verbal e do não verbal. Saber que um texto é um evento, certo? É um evento que também há o seu lado comunicativo. Alguém produz um texto para um receptor preferencial e lembrar que os elementos verbais e não verbais transmitem uma ideia, a transmissão da ideia. E nós temos também, vimos essa relação do não verbal, lembra daquela analogia da comparação dos sacos com o órgão humano, então a doação, então tudo isso é importante para que você entenda. Então lê os textos, conhecer os textos. Deixa um desafio para vocês. Que tal organizarem em sala de aula um texto misto, um texto com uma ideia de preservação ambiental, a questão da Covid, etc., que una o elemento verbal e o elemento não verbal, tá certo? Então, por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, para a nossa professora intérprete, Isabela, muito obrigado. Para a Ana, certo, do som. E a todos vocês, estudantes do 7º ano.